Então, boa noite a todos. Estamos iniciando nossa segunda aula de capital de giro, aonde nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é o título do nosso componente, capital de giro. Então, na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre isso. Tem colegas que têm empresa, tá crescendo como empresário, né, empresária. E hoje nós vamos focar mais ainda nessa parte de capital de giro. Espero que vocês estejam fazendo as atividades que estão em aberto, área de matemática financeira. Lembrando, pessoal, que eu vou encerrar esse componente amanhã, tá bom? Então eu preciso que vocês que tiverem com atividades em aberto, que amanhã, no dia 15 de outubro, coloquem as atividades ou boa parte. Pessoal, vocês precisam ter feito pelo menos 80% das atividades em aberto, no total. Então, quem tem 6 atividades, precisa fazer pelo menos 8 e assim por diante. O correto é fazer tudo, mas se não der, pelo menos 8 atividades de 10 tem que ser feito, tá bom? Todos aqui estão em dias, ou alguém está devendo alguma atividade? Ok, pessoal. Então, a Ana Carolina está em dias. Bianca, Viviane, Sileide ainda não está, né? Mas você consegue, a Viviane está em dias. Sileide, você consegue fazer até amanhã, pelo menos uma boa parte, para poder alcançar a nota? Ok. Karen, está em dias. Ok, pessoal, então eu vou estar compartilhando então nosso conteúdo. Lembrando também tem que fazer as atividades do componente. Lembrando que esse componente ele é mais teórico, né? Então ele não tem ele quase não vai ter conta. Então eu creio que as atividades desse componente é mais leitura do material. Então, nosso conteúdo de hoje, ele é o capital de giro. Continuando, então, a falar do conteúdo da aula anterior, tá bom? Da aula inicial. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte importante que faz tanto uma empresa crescer, como também quebrar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ativos de curto prazo, longo prazo, gestão de capitais ativos, passivos, administração de capital de giro. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira e também sobre tomada de decisões. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Nosso primeiro tópico vai ser sobre definição de capital de giro. O que seria, então, capital de giro? Então, o capital de giro é formalmente obtido pela subtração do passivo circulante, como também sobre o balanço que a empresa possui. O que seria isso? Por exemplo, tudo que você tem na empresa, ele é gerado como passivo, ou seja, o dinheiro que tem em caixa, o estoque, os bens, que são as mercadorias da empresa. Então, tudo isso entra nessa rotina. Então, o capital de giro é representado pelo investimento líquido de uma empresa em ativos correntes necessários para sustentar seus negócios diários. Ou seja, o capital de giro ele pode transformar em capital circulante, segundo Greenberg. Olha a fala dele. Capital circulante significa ativos correntes de uma empresa que são trocados no curso normal dos negócios de uma forma para outra. Então, esse é a parte introdutório desse conteúdo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os tipos de capital de giro que nós temos. Nós temos o capital de giro bruto e líquido e o capital de giro permanente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas formas de capitais. Então, o primeiro capital de giro bruto líquido, ele é o total do ativo circulante
ele é conhecido como capital de giro bruto, enquanto a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante é conhecido como capital de giro líquido. O que seria isso? Bruto é o total que você tem. Então, tudo que você tem na empresa, ele entra nesse ativo circulante. E o capital de giro permanente, ele é a quantidade mínima de capital de giro que deve permanecer sempre investido. Em todos os casos, alguma quantia de dinheiro, ações ou contas recebidas sempre é bloqueada. Então, foi mais ou menos o que nós falamos na aula anterior. Você tem que ter um percentual de capital de giro que você vai movimentar na empresa. Ou seja, tudo aquilo que você tem, você não pode gastar. Você só pode gastar uma parte dela. Porque ele tem que estar o quê? Ele tem que estar em movimentação. O fluxo de dinheiro, o fluxo de mercadoria, ele tem que ser contínuo. Ou seja, ele tem que ser uma movimentação permanente. Então, se você vendeu R$1.000 de mercadoria, você não pode gastar esse dinheiro. Você tem que investir pelo menos 70% a 80% dessa mercadoria em novas mercadorias, para você não se quebrar. E outra coisa, o que adianta eu ter dinheiro e não ter a mercadoria? O que adianta eu ser um prestador de serviço e não ter a matéria-prima de trabalho? Igual a Viviane falou na aula passada, que ela mexe com limpeza de piscinas, mexe com piscinas. Então, o que adianta ela ter a mão de obra para trabalhar e não ter o material de trabalho, que são as ferramentas, que são os produtos? Então, sempre nós temos que verificar esse aspecto. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Aí, pessoal, ainda existe um outro capital, que é o capital de giro variável. O que seria isso aí? É o requisito de capital, é uma empresa de negócio, pode aumentar ou diminuir de tempos devido a vários fatores. Esses fundos variáveis são extraídos da fundos de curto prazo, são chamados de capital de giro variável. Isso aí, pessoal, seria aquela empresa que, esse mês eu tenho 10 mil, eu vou investir 10. E de repente, no outro mês, não, hoje, esse mês eu só tenho 5 mil, só vou investir os 5. Ou seja, ele vai ter uma elevação de capital de giro. Ou seja, ele vai movimentar de acordo com o que ele tem em mãos. Então, se esse mês eu tenho só R$5.000 de mercadoria, eu só posso mexer com 5 mil. Não, eu vendi 5 mil, consegui comprar 10 mil, fazer 10 mil de mercadoria. Mês que vem eu fiz 10, mês que vem eu vou fazer 10. Aí, de repente, no outro mês eu já tenho os 10 mil, só que eu tive que tirar 3 mil para pagar a conta, 4 mil, voltou para 6, agora eu tenho 6. Ou seja, ele nunca vai estar estagnado com a capital. Ou seja, ele nunca vai saber o que ele vai ter para o mês que vem. Enquanto você já tem um capital de giro contínuo, você sabe o seguinte, eu tenho 10 mil de mercadoria, o máximo que eu vou poder gastar, R$1.000, R$2.000 de lucro. Não estou falando do material, do seu estoque. Então, você tem que gastar de acordo com o seu lucro e não com a sua matéria-prima. Porque uma hora você vai passar sufoco, aí você vai lembrar, o que eu tenho para pagar minhas contas? Se eu vender aquela mercadoria, eu vou ter para cobrir. Beleza, cobriu a dívida. E no mês que vem? Como é que ele vai fazer? É aquele tal do vender hoje, vender a mercadoria para pagar as contas no amanhã. Então, isso não é vantajoso. Então, isso faz uma empresa quebrar tranquilamente. Quando nós mexemos com capital de giro, nós temos alguns objetivos. Quais são os objetivos que a parte administrativa de capital de giro recomenda-se? Manter o ciclo operacional e garantir o seu bom funcionamento. Manter o bom funcionamento do ciclo operacional é essencial para o negócio funcionar. O ciclo operacional se refere a todo o ciclo de vida de um negócio, desde a aquisição de matéria-prima até a produção e a entrega final dos seus produtos. A gestão do capital de giro se esforça em garantir a regularidade de um dos principais objetivos do conceito.
Então, para quem viu a nossa introdução inicial, é basicamente isso. Ou seja, você não pode gastar o que você não tem para gastar na empresa. Ou seja, um vendedor, uma distribuidora veio aqui, me ofereceu para me comprar 30 mil de mercadoria, mas eu só tenho 5 mil. Aí ele falou assim, não, você pode comprar parcelado. Você vai fazer isso? Não. Por que, primeiramente? Tem necessidade de você comprar tanta mercadoria se o seu fluxo de caixa, seu movimento não é tão grande? Então, mas o pessoal me vendeu mais em conta. Mas você vai ter que tirar de algum lugar para cobrir ele. E aí? Como é que você vai fazer? Não é, Viviane? Não é assim que acontece? Com as pessoas que estão querendo se endividar? Bem assim. Você não pode, igual você um fornecedor chega lá assim, nós estamos com uma promoção de produto de cloro, não sei o que lá. Se você comprar 30 mil de mercadoria, você vai ter X desconto. Beleza, você vai ter esse desconto. E aí, Viviane? Como é que você vai pagar esse dinheiro depois? Você vai ter a mercadoria, mas não vai ter como pagar as contas, né? Então, pode falar, Viviane. Antes de eu sair e começar a trabalhar em casa, eu trabalharia. Uhum. E a menina fazia muito isso. Até hoje ela fica atrás de mim que eu vendia bem, só que quanto mais eu vendia para ajudar ela a liquidar as dívidas, toda vez que chegava fornecedor, ela comprava sem necessidade. Ela tem muita mercadoria, só que ela tem muita conta também, ela nunca tem lucro. É igual a aula de hoje todinha. E lembrando isso, né, Viviane, que muitas das vezes a mercadoria vence, né? E você tem que dar garantia para o seu cliente. E aí, você compra um produto, fica parado um bom tempo lá no seu estoque. Aí você vai vender para o cliente. Você tem que dar uma garantia para o cliente. E aí? E na sua área, por exemplo, na sua área, os produtos, a garantia dele não é tão grande, né? É uma garantia meio que pequena. E aí, como é que vai dar garantia para o seu cliente que tem muita mercadoria parada? Então, são pontos que devemos, por exemplo... Então, são pontos que devemos, por exemplo... Uma coisa, igual eu vou falar para vocês, quem mexe com informática, por exemplo, que é a minha área também. Então, o que acontece? Eu não podia comprar muita mercadoria, porque quando eu comprava, os produtos que eu comprava dos fornecedores, ele já era eu tinha uma garantia. Então, quando eu vendia para o meu cliente, eu tinha que dar uma garantia bem parecida. Então, se caso eu ficar com o produto de estoque parado, ao que eu fosse vender aquela mercadoria, muitas das vezes eu já não tinha mais a garantia para dar para o meu cliente, porque a minha garantia estava se expirando. Pode falar, Viviane. Pode falar, Viviane. E aí acaba que você acumula mais uma dívida, porque aí você tem que dar garantia, não interessa. Aí você tira do lucro, do bruto da empresa para poder suprir aquela garantia de terceiros. Era o que estava acontecendo lá, sabe? Uhum. Por isso que eu resolvi sair. Eu não tinha muito lucro. Eu vendia bem, mas não tinha muito lucro, porque eu dava garantia de 5 anos em cada peça de semi-joia e não conseguia cobrir aquilo ali. Realmente. Um outro ponto, pessoal, é aliviar o custo de capital. Minimizar o custo de capital é outro objetivo muito importante na parte administrativa de um capital de giro. O custo de capital é o gasto de manutenção. Lembrando que esse gasto, ele engloba o quê? Vários aspectos. Salários, custos operacionais, aluguel de salas comerciais, ou seja, eu tenho que tentar arrumar um jeito de tirar esses dividendos do meu lucro. Eu não posso tirar ele do meu capital de giro. Porque o que acontece? Se eu ficar fazendo isso 2, 3, 4, 5 meses,
vai chegar uma hora que eu não vou ter mercadoria, não tenho capital de giro e estou devendo, igual você falou. Então, eu tenho que balancear essa parte. Então, eu tenho que tentar tirar as minhas contas em cima do meu lucro. Foi por isso que até na primeira aula, quando eu falei que a Viviane perguntou assim, eu posso ter meu salário? Sim, mas em cima do meu lucro. Eu não posso tirar meu salário em cima das minhas vendas. Porque aí eu estou tirando algo para pagar as minhas contas do dinheiro que era para o quê? Fazer uma movimentação diária. E também, né, fazer um investimento de ativos atuais. Maximizar o retorno dos ativos atuais é outro objetivo da gestão de capital de giro. O rol dos ativos atualmente investidos deve ser maior que o custo médio do capital para a maximização da riqueza ser segurada. Ou seja, o patrimônio que você vai ter tem que ser maior que os seus passivos. Ou seja, por que acontece? Quando você está quebrado, você não tem dinheiro mais para pagar suas contas, o que você vai tentar fazer com seus fornecedores? Arrumar um jeito de quitar. E muitas vezes a gente quita pelo que nós temos de recursos, por exemplo, maquinários, matéria-prima, estoque. Então, muitas das vezes, você vai tentar negociar com as empresas que você está devendo, com esse material que você tem na empresa. Ou seja, o que você tem na empresa tem que ser muito maior que as suas dívidas. Agora, um exemplo. A empresa entre matéria-prima, entre estoque, entre materiais administrativos, seus materiais de trabalho. Vamos supor que deu 50 mil. E você tem uma dívida de 60 mil. Então, o que acontece? Nem vendendo tudo, você quita a sua dívida. Então, você já está no vermelho, mesmo se você, eu vou vender tudo para fechar a empresa. Já não dá certo. Então, toma muito cuidado com isso. Aí, pessoal, nós temos o ciclo do capital de giro. O que seria esse ciclo? O tempo mínimo necessário para converter o ativo circulante líquido em passivo circulante em caixa. De um ponto de vista mais simplicista, o capital de giro é a quantidade do tempo entre o pagamento dos bens fornecidos e o recebimento final do dinheiro acumulado da venda dos mesmos bens. Existe o seguinte elemento que o ciclo de capital de giro é composto. Isso aí, pessoal, por exemplo, você fez a mercadoria como se fosse uma indústria. Você criou a mercadoria e você vai vender. Ou seja, entre você criar a mercadoria, vender e receber o dinheiro do cliente, vai ter esse espaço entre o ativo circulante e o passivo circulante líquido em caixa. Esse circulante líquido em caixa é o dinheiro que você tem para pagar contas, fornecedores e assim por diante. No final aqui está falando aqui, entre os seguintes elementos dos quais o ciclo de capital de giro é composto, o primeiro ponto é o dinheiro. Lembrando, se eu tenho dinheiro em caixa, se eu tenho dinheiro, é porque eu posso pagar alguma coisa, eu posso investir em alguma coisa. Então, o dinheiro refere aos fundos disponíveis para a compra de mercadoria, manter um nível saudável de liquidez, pagamento de dívidas, comprar matéria-prima, ou seja, pagar suas contas, pagar seus fornecedores. Então, quando você tem dinheiro em caixa, você pode fazer essas etapas. Mas, sempre tendo uma reserva para quando o seu dinheiro fica escasso por algum motivo, quando você precisa comprar novas mercadorias, aí nesse caso vem aquela tal forma
das pessoas que estão te vendendo uma matéria-prima que você não estava querendo, mas ele veio uma hora que você não estava precisando, mas ele pode agregar valores futuro. Então, nesse caso, você tem um dinheiro sobrando, você pode investir. Dinheiro sobrando. Não é igual o caso aí que a Viviane falou, que a ex-patroa comprava, sem necessidade. É aquela hora, é aquela mercadoria que chegou, você, como é que eu vou dizer? Que você não ia comprar, mas chegou em boa hora. Até aí tudo bem, pessoal? Só desligar um monitor aqui, porque eu estou achando que talvez não vai aparecer as imagens. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixei outro monitor ligado aqui. Estou com medo de não ter aparecido as gravações. Vamos ver o que vai acontecer. Credores e devedores. Então, os credores referem às contas a pagar. Ou seja, são as pessoas que vocês vão pagar. E os devedores são as pessoas que estão devendo vocês. Então, credores, o dinheiro vai sair da conta da empresa, e os devedores, que o dinheiro vão entrar na conta da empresa. Então, tanto para produtos ou bens e serviços. Então, tem essas duas formas distintas. Nós temos o famoso inventário. Refere-se aos estoques em mãos. Os inventários são um componente integral do capital de giro e um planejamento cuidadoso e um investimento adequado é necessário para manter o estoque em um estado saudável de negócio. Lembrando que o gerenciamento de estoque tem dois aspectos que envolve o trade-off entre o custo e os fatores de risco. A manutenção de estoque considerável tem seus custos acompanhantes, que inclui bloqueio de fundos, maior custo de manutenção de documentação e maior custo de armazenamento. Pessoal, esse aí é aquele caso que a empresa está se complicando, né? Tem mercadoria, tem estoque, mas aquele estoque é como se já tivesse para onde vai pagar as contas. Ao que vender essa mercadoria, ele vai para tal lugar. Então, isso aí já não é uma coisa muito boa para uma empresa. Então, se você está fazendo esse inventário, você tem que ter, já vai ter o quê? Restrições no que você pode gastar ou não. É como se assim, eu tenho 10 mil de mercadoria, eu preciso vender os 10 para pagar contas. Ele foi bloqueado. Na hora que eu vender ele já vai para um destino final. É como, por exemplo, não muito distante, é quando um jogador de um time de futebol, ele não paga um jogador, o jogador entra na justiça, e na hora que ele entra alguma renda, essa renda é penhorada, essa renda é bloqueada. Ou seja, na hora que entra esse dinheiro nos cofres do time de futebol, ele sai e vai para pagar essa conta. Ou seja, é como se entrasse algo, já fosse designado para pagar alguma coisa que você não fez corretamente na empresa. Ficou claro, pessoal? Aí nós temos as propriedades de um ciclo, né, de capital. Aí nós vamos verificar aspectos principalmente relacionados com a matéria-prima. Ou seja, as propriedades,
principalmente quando você vai deixar saudável, os seguintes pontos são necessários para um bom funcionamento do ciclo de capital de giro. Fornecimento de matéria-prima. A obtenção de matéria-prima é o ponto de partida para a maioria das empresas. Deve-se assegurar que as matérias-primas necessárias para produzir os bens desejados sejam sempre disponíveis. Em um ciclo saudável de capital de giro, a produção ideal nunca deve parar devido à escassez de matéria-prima. Isso aí acontece, vamos voltar no exemplo da Viviane. Viviane, desculpe eu estar pondo seus exemplos, porque como você já tem empresa, eu acho que fica mais fácil a gente colocar os aspectos de vocês, tá bom? Igual a Viviane tem a clientela dela e, por exemplo, tem as empresas, as pessoas que chamam eles para fazer o serviço lá e eles falaram que não tem como fazer o serviço porque não tem o cloro, não tem o produto para poder mexer nas piscinas. Então, o que acontece? Você tem que ter um produto, uma quantidade X de produtos estocado para não faltar. Igual falamos inicialmente, não é que você compre em excesso, mas que não falte, tá bom? Ou seja, que as visitas da empresa dela aos clientes não sejam, hoje não vai atender ninguém porque nós não temos material. Não, isso aí já dá um problema para a empresa, porque como é que você agenda uma visita com o cliente e não tem o produto? Né, Viviane? Isso aí é muito ruim. Perde o cliente na hora. Na hora que você falar pro cliente que o cliente não tem material, ele já vai atrás de outra pessoa. Por isso que a gente está calculando comprar dois kits de cada por cliente, que a gente já tem fixo. Porque quando precisar, a gente vai ter. Isso mesmo. Outro ponto muito importante é o planejamento de produção. Nesse caso, ele aborda todas as condições necessárias, mínimas, para não correr o risco de evitar problemas imprevistos. Agora vamos mudar um pouquinho o cenário. Vamos supor que eu tivesse uma empresa de móveis planejado. Como é que eu vou fechar com o cliente, fazer uma sala, um quarto planejado, se eu não tenho o dinheiro para comprar os produtos? Se eu não tenho dinheiro para fazer o investimento nos produtos? O cliente não é obrigado a pagar adiantado. Ele pode pagar uma porcentagem, mas ele não é obrigado a pagar tudo. Então, isso aí que acontece muitas vezes, que as empresas são mal faladas. Ele faz o planejamento e muitas das vezes, já deve ter acontecido com vocês, de comprar um material, ele enrolar, aí o que acontece? Ele pega material de um outro cliente para te entregar. Ele vai o quê? Ele vai tampando o buraco errado, ou seja, ele vai tirando de um para cobrir o outro. E isso aí primeiramente, é ilegal e segundo, faz que o bom ciclo da produção se caia. Porque muitas vezes, quando o cliente A pede uma mercadoria, ele escolhe um tipo de material. O B, um outro tipo. O C, a mesma coisa. Então, o que acontece? Você acaba entregando o material errado para o cliente. E o cliente fica insatisfeito. Outro ponto é a venda. Nesse caso aí, vender os bens produzidos ou adquiridos o mais rápido possível é outro objetivo que deve perseguir com a máxima urgência. Isso aí, pessoal, se eu vendi a mercadoria hoje, eu estou vendo que o meu estoque está mínimo, está lá no vermelho, eu tenho que comprar a mercadoria com máxima urgência. Por quê? Eu vou precisar de uma mercadoria futura. E pode ser que eu precise para amanhã. Então, eu tenho que saber, eu tenho que fazer o meu planejamento para
meus estoques não ficarem no vermelho. E se caso acontecer isso, eu tenho o meu plano B, aonde que eu vou poder comprar mercadoria para estar sendo entregue imediatamente. Outro ponto muito importante é o pagamento e cobrança. As contas a receber precisam ser coletadas a tempo para manter o fluxo de caixa. Também é extremamente importante garantir pagamentos pontuais aos credores para garantir o bom funcionamento. E lembrando, pessoal, quando vocês pagam os seus credores em dia, muitas vezes, o que eu consigo ganhar? Desconto. Ah, ele é um bom cliente, então ele vai me vender, eu vou vender para ele um preço melhor, porque eu sei que ele vai comprar e nunca vou ficar no vermelho com eles. Então, o que acontece? Quando você trata bem um cliente, um credor, paga direitinho, quando você precisar dele, muitas vezes eles vão te acudir, vão te auxiliar. Vai dar um prazo maior, vai vender sem uma entrada mínima, então dividir em algumas vezes. Então ele sempre vai estar te ajudando. Por quê? Enquanto você estava bem, você foi certinho com ele. Não é verdade, Viane? Já aconteceu isso com você já? Já acontece direto. Tem lugar que eu chego, às vezes nem preciso comprar e eles ficam insistindo por causa da pontualidade. É muito bom, né? É. A melhor coisa do mundo é você saber que você chega num lugar, eles te olham diferente. Nossa, é cliente em potencial. Então isso ajuda bastante. E também a liquidez, manter a liquidez de algum espaço para ajustar outros aspectos importantes. É eu tenho contas a pagar. De repente, esse dinheiro sobrou aqui, eu não vou fazer investimento. Eu posso liquidar uma dívida futura. Eu posso diminuir uma dívida futura. Então, se você tem um dinheiro em caixa, é um dinheiro que você não vai investir. Está com muito estoque. Ele é o lucro seu. Você não tem nada para pagar na sua empresa. Então, faz uma liquidez. Quita alguma coisa que a sua empresa tem para pagar antecipadamente. Primeiro, muitas vezes vai ter desconto. E esse desconto pode ser benéfico para a sua empresa. Aí, nós vemos no último ponto da nossa aula de hoje, que é o conflito de risco e retorno. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois aspectos muito importantes. Primeiro, nós vamos saber o que significa isso. Primeiro, risco e retorno pode ser considerado como sendo a base para as tomadas de decisões, que devem ser inteligentes e racionais por lidarem diretamente com investimento. Sendo assim, é possível avaliar o risco como sendo uma medida de volatilidade ou incerteza dos retornos, e retornos são as receitas esperadas do fluxo de caixa previsto em qualquer investimento. Então, pessoal, o que é o risco? Ele está relacionado com a participação de investimento circulante em relação ao ativo total. Então, aí fala, quando você tem que pagar as contas e não tem o dinheiro suficiente, que você vai usar dinheiros de outros pontos, de salários, você vai usar dinheiro de mercadorias para estar pagando. E outra coisa muito importante aqui é quando você vende parcelado umas contas para os seus clientes e os seus clientes não pagam em dia. Então eu vou tirar o dinheiro para pagar fulano, mas eu estou ciente que a Viviane está me devendo, vai me pagar amanhã. Que a Liliane vai me pagar no sábado, no domingo, na segunda. Aí na terça-feira tem o dinheiro que vai entrar da Ana Carolina. E assim vai, pessoal. Então, você corre esse risco de pegar esse dinheiro de pagar algo e depois não ter esse dinheiro na data programada. E por fim, nós temos
O que seria o retorno? O retorno. Deixa eu ver se acha aqui o termo aqui. Assim, a definição de volume adequado de capital de giro depende de maximizar o seu retorno e minimizar os seus riscos, salientando que nenhum investimento é feito sem que a taxa de retorno esperado venha a compensar o risco de investimento ocorrido. Isso, então, pessoal, é o ponto crucial dos investimentos. Eu só posso fazer investimento se eu tenho programado os seus pagamentos. Na aula passada, quando eu perguntei sobre a empresa da Viviane, ela falou o seguinte: Viviane, se eu estiver mentindo, você pode me consertar. Hoje nós estamos pagando as contas que nós temos hoje e nós estamos pagando já contas futuras para daqui a mês que vem, no outro, nós temos capital de giro disponível para fazer novos investimentos. Não foi mais ou menos o que você falou para mim na aula passada, Viviane? Sim. Uhum. Então, você está pagando algumas coisas de contas que vão vencer para futuramente vocês poderem fazer novos investimentos, né? Para crescer ainda mais a empresa. Então, pessoal, esses são pontos principais. Se hoje tudo que nós falamos fosse crescer uma empresa, seria fácil. É só ver o material, o conteúdo, mas, primeiramente, para a gente ter essa certeza de ativo, passivo aí, o que nós precisamos ter? Disciplina com o que entra de recursos na empresa. Fazer dívidas controladas e tudo que você for pagar está na ponta do lápis. Pessoal, alguma pergunta? Alguém aí quer ainda ser empresário ainda, pessoal? Quer montar seu próprio negócio? Tá montando de quê, Liliane? Salão? Salão de beleza? O que o seu marido está querendo montar na Carolina? Já é um investimento grande, né? É uma loja, de acessório para carros, tem que fazer um bom investimento. E tem que ser obediente nos seus gastos. Tem que ser, como eu falo, tem que ser, como é que eu vou dizer? Tem que estudar muito bem a forma que vai gastar o dinheiro, porque as empresas, você tem que ter o dinheiro para 2, 3 meses sem ter que mexer nele. Você tem que ter dinheiro para pagar as contas por um período, ou no máximo mexer no lucro. Mas é aquela história, pessoal. Tudo se preparando, tudo se organizando. E outra coisa, é pôr tudo na ponta do lápis. Se você não pôr tudo na ponta do lápis, aí complica. Pessoal, o conteúdo já está postado na plataforma, a atividade também está postado. Poucos alunos estão fazendo, tá bom, pessoal? Eu gostaria que mais alunos fizessem. Lembrando que matemática financeira, apenas 9 alunos ou 8 finalizaram o componente, já alcançaram a nota.
e preciso fechar amanhã. E não esqueça de fazer as atividades desse outro componente. Como a atividade é mais teórica, aí não tem aquela desculpa, eu não fiz porque eu não consigo fazer. É só ler o material. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Ok, pessoal. Deixa eu parar a gravação.